Apuramos os valores exatos das opções de compra dos três reforços do Vasco que se tornaram titulares em pouco tempo. Robert Renan, Cuestas e Andrés Gomes. Robert Renan, 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, por 70%. Cuesta, 5,75 milhões, por 100%. Andrés Gomes, 5 milhões de euros, por 70%. Mas o Vasco, caso exerça, terá 2 anos para comprar mais de 20% por 2 milhões de euros. Opinião: a Salgado, hein? diretoria do Vasco, além de contratar bem, fez boas negociações nos valores das opções de compra dos três jogadores que chegaram por empréstimo. Eu achei boas negociações também, mano. Sabe por quê? Esse valor é acessível pro Vasco, mano. E eu até fiquei pensando, mano, se tirar esses três caras, o Vasco se desfaz todo em ano que vem, mano. O Porque, problema são todos juntos, Rodrigão. Porque assim, você pagar 8 milhões no Robert Renan, eu acredito, mas 8 no Robert Renan, 5 no Andrés Gomes, 5 no Cuesta, já são 18 milhões de euros. Já vai toda a grana do Ryan ali, pelo menos a boa parte do que o Vasco for arrecadar com o Ryan, né? então, eu acho que o Robert Renan fica mais difícil, mano. E o Robert Renan querer ficar no Vasco pro ano que vem, eu acho difícil também, tá ligado? O Robert Renan tá emprestado pra readquirir Engraçado. forma e Eu acho confiança, que né? ele. Então, mas tu não acha que ele se identificou mais com o Vasco do que, por exemplo, com o Internacional? Quando ele teve no Inter, a torcida do Inter odiava ele, teve o lance do pênalti perdido, teve muita pressão em cima dele, a torcida não gostava dele. No Vasco, ele já é ídolo da torcida que eu digo assim, né? Claro que não é um ídolo histórico do Vasco. Mas o Robert Renan, como você falou, é um pilar do Xodó, Vasco. O sistema xodózinho. defensivo do Vasco é outro com o Robert Renan e com o Cuesta. Então, mano, sabe só porque é o seguinte, até por isso que ele é mais caro, tá ligado? O Carlos Cuesta, se ele jogar no Brasileirão, pelo resto da vida dele, tá de grande tamanho, pelo que você espera do Carlos Cuesta. O Sim. Andrés Gomes a mesma coisa. Então eles quererem ficar no Vasco faz sentido. O Robert Renan, cara, pra mim, eu falei antes dele chegar, mano. É zagueiro dos melhores times do mundo. Só que ele tava, tipo, numa sequência de dando errado em times. Ele Meio que no pertence ao limbo, né? Zenit. E foi caro, tá ligado, mano? Sim. Ele Então foi ele no tá. desenrole do Yuri Alberto, salvo engano, não? Porque o É, Yuri pô. Alberto vem pro Corinthians, o Corinthians entrega ele, entrega mais jogadores ali. Cara, eu acho que ele não quer voltar pro Zenit. Então, assim, entre o Vasco e o Zenit, ele prefere o Vasco. Claro que, se ele joga muito, o Vasco pega uma Libertadores, ele consegue mais vitrine ainda na Libertadores. E vem a proposta de um espanhol maneiro, um Valência, ou de um italiano maneiro, né? Um time desses, assim, de nível médio para grande, ou até de um inglês, francês, enfim. Aí pode ser que ele queira se readequar na Europa. Mas eu acho que ele, estando bem no Vasco, o Vasco estando bem, ele tem uma parada que ele não tem em nenhum lugar, mano. Que é ele ir na rua e o torcedor, tá ligado? Amar ele incondicionalmente. Ele não conseguiu isso no Inter, ele não conseguiu essa identificação no Corinthians. No Zenit, os caras nem não vão na rua, porque lá neva, lá é um frio desgraçado uma parte do ano. Então, assim, eu acho que se o cara quer um reconhecimento, e eu acho que ele já é um cara que, como é que eu posso dizer? Já é um cara que se elevou num patamar financeiro que o salário dele no Brasil já não é tão diferente do salário dele na Europa, tá ligado? Ele não veio pro Brasil pagar 50 mil. Ele ganha mais ou menos o que ele vai ganhar na Europa. Então, assim, acho que ele é um cara que eu consigo ver ele ficando no Vasco. E acho que ele seria a minha prioridade máxima. Porque Eu o acho que Andrés ele, Gomes, tu ele arruma um cara pra almejaria correr. coisas melhores, mano. Ainda bem saindo bem do Vasco em alta, tá ligado? Ele vai voltar Uhum. pro Zenit e vai tentar negociar com o empresário dele algum time melhor que o Vasco. Porque eu não sei se o Vasco vai brigar por nada na próxima temporada também, não, mano. Não sei se vai se desfazer esse time. Coutinho vai continuar jogando o que joga no próximo ano. É, o Coutinho tá ficando velho. O Ryan rala. O Ryan não inicia no que vem no Vasco. O Ryan vai embora. E tem tudo isso. Aí, mas tipo assim, tu falou de um time bom da Itália e levar ele. Pra tu ver como é que ele tem espaço em vários times. Sabe quem foi o titular do Napoli hoje, que perdeu pro PSV? Tomou uma goleada Napoli do foi PSV? amassado. Juan Jesus, mano. Juan Jesus tá com 34 anos. Juan Jesus, que era do Internacional. Titular do Sim, Napoli, mano. Foi campeão italiano na última temporada. sim. Teve na Inter. Enfim, ele é melhor Ah, do que esse cara. querendo ou não, ele é 2 vezes campeão italiano, 2022 e 24. Sim. Ganhou Mas na então, ele Inter e tá com ganhou no 34 Napoli. já, tá ligado? Ele tem espaço em vários times do mundo aí, mano. O Robert Renan precisava desse momento que ele recuperasse a confiança e voltasse pro Zenit em alta, ponto dele poder jogar um pouco lá. O Nino tava pra ir embora, tá? O Nino já tava, tipo, dando sim pra algumas torcidas aí que é possível. Estão falando de Por isso que eu Flamengo. acho.
Ô, Rodrigão, por isso que eu acho que é mais fácil o Robert Renan nem voltar para lá. Ele vê que ele tá jogando bem no Vasco, ele fala com os empresários, mano, arruma qualquer coisa para eu nem ter que pisar na Rússia de novo, tá ligado? Mas assim, pode ser que surja algo melhor. Se ele continuar mantendo o alto nível aí que ele tá tendo, realmente ele consegue. Até times com mais grana do que o Vasco no futebol brasileiro, um Cruzeiro pagar 8 milhões de euros nele. Sim. O Cruzeiro paga. Então, essa seria a tua prioridade. Se tivesse que ficar com um desses, tu pagava. Por exemplo, ó, tu tem 10 milhões de euros. Ou tu leva só o Robert Renan, Ou os ou tu outros pode dois. levar o Cuesta e o Andrés Gomes. O que tu prefere? Prefiro o Robert Renan. Acho o Cuesta um grande achado do Vasco, um zagueiro rebatedor, um cara sério, um cara rápido, mas eu acho mais fácil de suprir do que um zagueiro canhoto bom de bola. Porque se você falar aí, quem tu prefere tecnicamente, tá? Não vou dizer dentro do esquema. Quem tu prefere, Robert Renan ou Léo Pereira? Eu tenho a minha resposta. E nem penso muito. Robert Renan, mano. Óbvio. E o Léo Pereira não é ruim, não, mas é zagueiro canhoto. Aí Mas eu quer pegar prefiro o outro? Cuesta que o Léo Pereira também. Não, mas é porque eu tô comparando zagueiros pelo lado esquerdo, né? Zagueiros canhotos, né? Porque o Robert Renan é um zagueiro canhoto, o Léo Pereira é um zagueiro canhoto. Se você for procurar outros zagueiros canhotos aí no futebol brasileiro, não tem, mano. Não tem na qualidade do Robert Renan. Então eu acho um jogador mais difícil de suprir. Ah, o Andrés Gomes corre muito, é driblador, é pontinha, arisco. Mano, o Vasco por ano sobe os dois moleques da base que tem esse mesmo tipo físico, esse mesmo tipo de jogo. É da confiança, obviamente. Mas um jogador como o Robert Renan não é um jogador que tua base. Se for na base do Vasco hoje, tu consegue suprir os outros dois, mas tu não consegue suprir o Robert Renan. Por isso que eu acho que ele é o mais importante, mais do que os outros dois juntos. Eu acho que se eu pudesse escolher, eu escolheria ficar com o Cuesta e com o Gomes, mano. Porque é dois jogadores, tá ligado, mano? Não tem Sim, não, jeito. são 11, o time são E o 11, Cuesta é um concordo. zagueiraço também, até hoje não tem nada pra reclamar dele. A torcida do Vasco tava zoando ontem, a zaga perfeita, os caras não erram nunca. Porra. Tô Não, o perguntando o Admar Nicolas tirou aqui, onda ó. e os termos também tirou onda nos termos. Porque no 0,800 e se der bom, como tá dando, paga e dá para pagar ainda parcelado. Fazer um crediário no Zenit, um crediário lá na Turquia, um crediário lá na França e deixa de manter os caras. O Nicolas respondeu que ele prefere ficar com o Robert Renan também. Pô, o Nico, com certeza, Nico. Porque o Robert Renan é um cara que tá em extinção, mano. Não tem zagueiro canhoto, ainda mais zagueiro canhoto bom, mano. Então, assim, é um jogador que, porra, eu tô falando, ele tem vaga no Flamengo, pô. O Cuesta talvez não tenha vaga no Flamengo, o Andrés Gomes não tem, desculpa. Mas o Robert Renan, pra mim, é o diferencial. E sai pro ataque, mano. Ele contra o Fluminense, no final, ele foi pra ponta esquerda, driblando geral, levando geral na corrida. O maluco é outro nível. Verdade. Hein, rapaziada, quem ficou até agora, deixa o like aí, na moral. Vai ajudar pra. Depois que a live acabar, chega uma rapaziada e assiste a live aí. Então, se vocês puderem dar o like, vai ajudar muita Exatamente. gente, E se beleza? tu curtiu a resenha, manda pra um brother teu, pô. Um brother teu vai Manda, manda. assistir aí, ela não vai assistir ela como live, vai virar um vídeo. Mas a resenha é maneira. Vocês sabem que a resenha é maneira, rapaziada. E amanhã tem mais, hein? Porra, quem ficou hoje se divertiu, mano. Nós resenhamos na moral É, aqui mesmo. pô. Ó, se você não tá inscrito, se inscreve aí. E amanhã estamos on de novo, em mais ou menos 7h30, 8 horas da noite, não é isso? Exatamente, nas faixas das 7 horas. Valeu. Valeu.